Pessoal, esse aqui é o nosso 5º vídeo da série de leitura e comentário do Estatuto do Idoso. Se você não assistiu os anteriores, estão aqui ao lado para você. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço que você assine o canal, dá o joinha, que isso ajuda muito. Copie e cola esse link lá no seu Facebook, isso vai me ajudar muito, viu? Sem mais delongas, vamos para a lei. Artigo 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento. Então, são obrigações das entidades de atendimento. Inciso 1. Celebrar contrato escrito de prestação de serviços com o idoso. Eu já tinha visto isso, né? Essa obrigação na anterior. Especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e as prestações decorrentes do contrato, com os responsáveis, com os respectivos preços se for o caso. Então, tem essas instituições de atendimento, elas devem fazer um contrato. Falar quais são as obrigações, quais são os direitos, o que vai ser prestado, como que vai ser prestado e os valores. Observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos. Então, elas são obrigadas a respeitar os direitos dos idosos. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. Se for uma instituição pública, ela tem que oferecer vestuário adequado. Se não for, né, não precisa. Então, pode pedir ali para o familiar mandar roupa para o idoso. Alimentação suficiente, né? Isso, alimentação suficiente, independente da instituição. 4. Fornecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. Então, tem que ter um local habitável, né? Minimamente habitável. 5. Fornecer atendimento personalizado. Evidentemente, vou olhar ali cada caso, os medicamentos, o atendimento necessário para o bem-estar daquele idoso. 6. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares. Então, providenciar programas de acolhimento para a família, ligar para a família quando, né, tiver muito tempo sem ir, em festas, enfim, criar formas para que a família participe da vida do idoso. 7. Fornecer acomodações apropriadas para o recebimento de visitas. Então, tem que ter um espaço para essas visitas. Proporcionar cuidados à saúde conforme a necessidade do idoso. Então, se o idoso tem, por exemplo, a necessidade de tomar um remédio em X horas, tem que tomar aquele remédio naquele momento. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. Então, não pode simplesmente o idoso ficar ali jogado. Tem que ter uma atividade esportiva, de lazer, cultural, enfim, criar estratégias para que os idosos tenham uma vida normal. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Então, ele está numa instituição de atendimento, mas ele tem uma determinada religião, que aquela assistência religiosa seja prestada a ele caso ele deseje, segundo a sua crença. Então, se ele é católico, não pode se oferecer um atendimento evangélico, se ele é evangélico, católico, enfim, assim por diante. 11. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Então, fazer um estudo social e pessoal de cada caso, de cada idoso, né? Nada genérico. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doença infecto-contagiosa. Então, se tiver ali uma doença infecto-contagiosa para um determinado idoso, compartilhar aquela informação com a autoridade competente. 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem na forma da lei. Então, não tem, o idoso chegou lá, né, foi por um abrigo, porque estava em situação de rua, não tem nenhum documento, vai ser solicitado que o Ministério Público, né, providencie esses documentos para que ele possa exercitar a sua cidadania. 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos. Então, dá um recibo, né? Esse idoso, nós recebemos isso. E está aqui guardado sobre nossa guarda. 15. Manter arquivo de anotações onde constem a data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável,
parentes, endereço, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e individualização do atendimento. Então ali tem uma ficha cadastral bem completinha, com nome, parentes, telefones, bens, contribuições, tudo aquilo que vem a ocorrer com o idoso e alterações naquele cadastro, caso tenha ocorrido. 16. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. Então, tem ali os familiares sumiram, não estão fazendo mais o que é necessário, não estão dando o atendimento material. Vai ser, comunicado ao Ministério Público. 17. Manter no quadro pessoal profissionais com formação específica, não pode ser simplesmente cuidadores. Tem que ter pessoas específicas para atendimento, com formação específica para atendimento dos idosos. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, terão direito à assistência jurídica gratuita. Então, se tiver alguma situação que seja necessário ingressar com uma ação, a assistência jurídica ela será gratuita, ela não vai precisar pagar por isso. Capítulo 3. Da fiscalização das entidades de atendimento. 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos conselhos do idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Então, quem vai poder fiscalizar? Quase todo mundo que está relacionado ao idoso. O Ministério Público, a Vigilância Sanitária, evidentemente porque é uma instituição de atendimento, tem que ter condições sanitárias mínimas, os conselhos dos idosos. 53. O artigo 7º da Lei 8.842 de 1994 passa a vigorar com a seguinte redação. Então aqui ele fez uma mudança lá no artigo 7º do 842. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento e a fiscalização e avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas, só falando que agora os conselhos têm essa prerrogativa. Artigo 54. Será dada a publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Então tem que dar publicidade, tem que mostrar, olha, a gente recebeu tanto, gastamos tanto com isso, com aquilo, dá prestação de contas dos valores recebidos durante o atendimento daqueles idosos pelas instituições de atendimento. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, as seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Então, descumpriu o que diz a lei, pode acontecer isso com eles, mas ainda pode acontecer o processo criminal e civil dos dirigentes. Inciso 1. As entidades governamentais. Então, são entidades governamentais, é do governo. O que pode acontecer com elas? A primeira coisa é a advertência. O afastamento provisório dos seus dirigentes, afastamento definitivo dos seus dirigentes, fechamento da unidade ou interdição do programa. Então pode acontecer tudo isso se for governamental. Se ela não for governamental, ela não é do governo, é iniciativa privada. Advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, se recebe alguma verba, vai ser cortado. Interdição da unidade ou suspensão do programa. Proibição de atendimento a idoso a bem do interesse público. Então pode acontecer isso tudo. Pode inclusive proibir o atendimento. Os idosos que estão ali vão ser levados para um outro abrigo. Parágrafo 1º. Havendo danos aos idosos abrigados ou a qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Então há ali um prejuízo para o idoso. Há uma possível ação de fraude. Vai se afastar os dirigentes. Ou a suspensão e interdição do programa. Parágrafo 2. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Então, há uma má aplicação, há um desvio de finalidade. O valor deveria ser investido na compra de alimentos para os idosos, mas foi comprado
produtos que não tinham relação com eles, para outra finalidade. Então vai ser recortado. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Então, percebeu a necessidade da interdição por uma infração que leve ali a uma situação que coloque em risco os direitos dos idosos. Vai acontecer a dissolução das atividades, promover a suspensão, quem vai fazer isso tudo é o Ministério Público, sem prejuízo para a ação da vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que ela vierem para o idoso, nas circunstâncias agravantes ou atenuantes, os antecedentes da entidade. Então, vai analisar tudo. Olha, isso aqui era muito grave, isso aqui é super grave, isso que já aconteceu mais de uma vez, vai gerar um dano muito grave para o idoso. Olha, isso aqui tem um agravante, que foi dessa forma, não, mas tem um atenuante. Tudo isso vai ser analisado para a ação de penalidade seja a mais correta possível, mais justa possível. Capítulo 4 das infrações administrativas. Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 dessa lei. Então a entidade deixou de cumprir o que o artigo 50 diz. Pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Então, pode haver uma pena de 500, uma multa de R$ 500 a R$ 3.000, se não for crime. E pode haver interdição até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição. É lógico, está interditado. A expensas do estabelecimento interditado enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crime contra o idoso a que tiver conhecimento. Então você é um profissional da saúde, médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem. Você tem um trato direto com o idoso e percebeu, teve conhecimento de um ato que levou a um crime contra o idoso. Você não deu conhecimento, você não fez o que era necessário de comunicar à autoridade competente o caso. A pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro em caso de reincidência. Então, você não comunicou uma vez, multa de 500 a 3.000. Voltou a não comunicar, é o dobro. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso. Então, não cumpriu as determinações legais desta lei, não dando prioridade ao atendimento ao idoso. Multa de R$ 500 a R$ 1.000. E multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso. Então, deixou de dar prioridade para o idoso de 500 a 1.000 e ainda mais uma multa administrativa, uma multa civil, no caso, estipulada pelo juiz. Capítulo 5. Da apuração administrativa das infrações às normas de proteção do idoso. Então, aqui é sobre a apuração. Como que vai acontecer essa apuração das infrações às normas de proteção ao idoso. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente na forma da lei. Então ali tem vários valores descritos, 500 a 1.000, 500 a 3.000, aqueles valores vão ser reajustados todo ano. Artigo 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com a requisição do Ministério Público ou ato de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Então,
Esse processo de verificação da infração vai começar no Ministério Público, ou por ato de infração elaborado por um servidor efetivo, preferencialmente com 2 testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o ato de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas especificando a natureza das circunstâncias da infração. Então, tem ali um ato de infração. Pode-se colocar fórmulas impressas especificando, né, o que ocorreu, circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Então, sempre que for possível, o ato vai ser lavrado ali na hora, né? A infração vai ser naquele momento. Se não for possível, vai ter 24 horas, mas tem que ter uma justificativa para tal. 61. O atuado terá prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação que será feita. Então, o atuado tem 10 dias para apresentar a defesa a contar do ato da intimação que será feita pelo atuante. No instrumento de atuação, quando for lavrado na presença do infrator. Então, o infrator, a intimação ela vai ocorrer pelo atuante, no instrumento de atuação, quando for lavrado na presença do infrator. Então, a infração foi lavrada ali na frente do infrator. Então, a intimação já vai ocorrer naquele mesmo momento. Por via postal, com aviso de recebimento, né, caso não for ali lavrado junto com o infrator. Essa intimação. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Então, nós temos várias instituições legitimadas para a fiscalização, elas vão poder tomar as medidas do Ministério Público, né, que vão ser tomadas, mas também implicará, né, as entidades de atendimento as sanções regulamentares caso haja risco à vida ou à saúde do idoso. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Então, não há risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa. A autoridade competente aplicará as sanções, sem prejuízo das outras ações que podem ser aplicadas. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu agradeço muito a sua avaliação do vídeo, que pode ser positiva ou negativa, mas não saia sem avaliá-lo. Eu gostaria muito que você pudesse compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook, no Twitter e principalmente no WhatsApp. Isso ajuda muito, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.